A Lei Magnitsky foi aplicada ao ministro do STF, senhor Alexandre de Moraes. E eu confesso aos senhores que estou feliz. Quando o deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro, os senhores Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e outros que estão lutando em favor da liberdade de expressão no Brasil anunciaram que as ações liberticidas do governo Lula-PT e de parcela do STF teriam consequências graves, muitos da grande mídia e da esquerda sorriram. Mas quem está sorrindo agora? Senhores, em memória do Clezão, da Débora, das idosas com mais de 70 anos presas, em memória de todos os presos do 8 de janeiro, e principalmente em apoio ao ex-presidente Bolsonaro, eu sei que a euforia, a felicidade, a esperança de enxergar uma luz no fim desse túnel nefasto que o PT conduziu o país toma conta de todos. Porém, mesmo nos momentos de euforia, nós precisamos manter o nosso foco e enxergar quem são os nossos verdadeiros opositores ideológicos. E precisamos enxergar nossos erros estratégicos do passado para que não voltemos a cometê-los no futuro. E, senhores, para espanto de todos, eu afirmo que o ministro senhor Alexandre de Moraes nunca prendeu ninguém. Ele mandou prender. E aqui chegamos ao ponto-chave. Quem voluntariamente escolheu seguir as ordens imorais e, segundo muitos juristas, ilegais, do ministro senhor Alexandre de Moraes. O ministro senhor Alexandre de Moraes é um homem como qualquer outro, nem mais nem menos. Porém, no Brasil, o cargo, a função, faz um homem e não o contrário, como deveria ser. E qual foi o erro estratégico de boa parte da direita durante os 4 anos do governo Bolsonaro? Foi o de idolatrar servidores públicos da área de segurança. Os mesmos servidores públicos que, só cumprindo ordens, atuaram contra a população durante a pandemia e prenderam os indivíduos que estavam na porta dos quartéis, que acreditavam que havia uma reserva moral da sociedade no braço armado do Estado. Senhores, a Lei Magnitsky foi um golpe tão violento e brutal no ministro senhor Alexandre de Moraes que ele fez hoje uma aparição pública em jogo de futebol, obviamente tentando transparecer normalidade. E eu garanto que não existe normalidade para um ministro da mais alta corte política do país que teve sua morte financeira decretada e que conseguiu, simultaneamente, arrumar uma briga com o homem mais poderoso do planeta, o presidente Donald Trump, e com um dos homens mais ricos do planeta, o Elon Musk. Eu não consigo imaginar o que está se passando na cabeça do ministro senhor Alexandre de Moraes. No vídeo que eu postei aqui, eu citei o livro A Anatomia das Revoluções, onde se aprende que a melhor maneira de causar-se uma revolução contra o poder estabelecido é afetando o bolso de quem realmente tem dinheiro. E, junto com a Lei Magnitsky, chega o tarifaço, onde os setores produtivos que realmente comandam o país, que geram riquezas e reserva em dólar, são afetados graças às ações liberticidas de parcela do STF e do governo Lula-PT. E esses setores que produzem, que foram afetados pelo tarifaço, estão no alicerce da política nacional. São os grandes financiadores, os grandes grupos de interesses que têm o poder de ditar os rumos do país. E a indústria, o setor bancário, o agronegócio, o terceiro setor e a própria burocracia estatal, todos estão diante de um nó górdio, ou continuam inertes diante das ações liberticidas de parcela do STF e do governo Lula-PT e perdem bilhões de dólares,
ou começam a agir e entregam os anéis e preservam os dedos. E agora, todos já perceberam que o deputado senhor Eduardo Bolsonaro e o senhor Paulo Figueiredo não blefam. E ambos já começaram uma movimentação de articulação com os eurodeputados, visando estender as sanções contra o ministro senhor Alexandre de Moraes para a Europa. Senhores, vejam o cenário. Enquanto o Brasil briga com os Estados Unidos, a China e muitos outros países correram para fazer um acordo com o governo Trump. A Rússia, afundada financeiramente na guerra da Ucrânia, acaba de ser atingida por um terremoto terrível, e aqui eu lamento muito pelo povo russo. A Europa precisa cada vez mais do auxílio dos Estados Unidos para evitar um avanço russo e, simultaneamente, tem de lidar com as ameaças de radicais islâmicos. E eu pergunto aos senhores, será que a Europa compraria uma briga com os Estados Unidos unicamente para preservar um ministro da Suprema Corte brasileira? Caso o governo Trump coloque entre suas exigências, no momento de suas negociações, para ajudar a Europa, que a União Europeia sancione um ministro do STF brasileiro, o que os senhores acham que a União Europeia irá escolher? Infelizmente, senhores, sempre existirão aqueles que, em troca de um quinhão mensal de miséria, estarão dispostos a oprimir o povo em favor de mandatários opressores. E agora chegou o momento crucial, onde saberemos quem está realmente do lado da liberdade ou quem só quer manter suas ilusórias e pequenas vantagens. A noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Que o digam os presos do 8 de janeiro, a Débora, a família do Clezão e tantos outros. Mas eu quero acreditar que já está amanhecendo. Mas, ao amanhecer, os senhores continuarão idolatrando servidores públicos ou finalmente entenderão que nós, pagadores de impostos, devemos lutar pelo fim da estabilidade de todo e qualquer servidor público. E ano que vem, os senhores se lembrarão dos nomes dos senadores que não agiram e ficaram inertes frente ao avanço liberticida de parcela do STF? Bem, senhores, que Deus possa dar sabedoria para os nossos reais representantes de direita, que possa dar sabedoria e guardar o deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro, o senhor Paulo Figueiredo, o senhor Alan dos Santos, os presos do 8 de janeiro e tantos outros que estão lutando em prol da nossa liberdade. Que os erros sejam punidos, porém, dentro de um processo legal, na instância devida e com o direito de ampla defesa. Um bom final de semana para todos e obrigado por assistirem a este vídeo. Fiquem com Deus.